pecado que vai destruir. Nós vamos saber se nós estamos próximos da alma de Cristo. Como é que nós podemos saber? Nós podemos saber da nossa vida. A nossa altura depende do nosso empenho na nossa relação com os outros. Será, por exemplo, que nós somos solidários com uma pessoa que está passando por um dano muito forte? Se somos, significa dizer que nós estamos crescendo e buscando a altura de Cristo. Mas se a nossa atitude não é de solidariedade, se a nossa atitude é de fofoca, significa dizer que nós estamos muito baixos, ou que nós estamos diminuindo. Como é que nós vamos saber se nós estamos nos aproximando da altura de Cristo? Qual será o nosso olhar para as pessoas que mais sofrem? Até que ponto nós estamos dando atenção àqueles que nada têm? E não só na dimensão material, mas também na dimensão afetiva, na dimensão espiritual, aqueles que estão escanteados. Em outras palavras, o que vai dizer da nossa altura é a nossa própria vida. Por isso nós devemos nos encantar muito mais com os 15 anos de vida espiritual do que com os 15 anos da capela, da sua perspectiva física. Qual é a altura que nós temos? Agora, o que é que vai nos elevar para chegarmos à altura de Cristo? Exatamente a sua palavra. Mas lembrar sempre que a palavra se fez carne e habitou entre nós. Quem foi que disse sim a Deus? Maria. Então, se Maria disse sim a Deus e a palavra se fez carne, é claro que Maria nos ajuda para que nós nos elevemos até a altura de Cristo. Quem não é capaz de compreender a importância de Maria na história da salvação, não é capaz de entender o mínimo da palavra. Pode até saber toda a Bíblia decorada, e aí entende da palavra escrita, mas não compreende o mínimo da palavra que se fez carne, da palavra que se fez carne. E foi esta palavra que foi proclamada nesta angústia. Jesus fala aos discípulos, dizendo assim que se alguém tem um amigo e vai procurar 3 pães para dar outra pessoa que chegou, certamente o amigo pode até ficar chateado, mas vai se levantar, porque o amigo é insistir. É claro que o tema aqui é o tema da oração. Jesus quer que nós sejamos perseverantes naquilo que nós acreditamos. Vai ser muito interessante que nós entendêssemos um pouco sobre a simbologia dos elementos que aparecem nesse texto. São quantos? 3 pães, né? O número 3 nos lembra o amor comunitário. O pão nos lembra a Eucaristia. Agora, Jesus depois vai dizer assim: olha, se vocês que são maus, né, os pais, sabem dar coisas boas aos filhos, o Pai do céu vai dar o Espírito. Será que se o filho pedir, ele se lembra? O que é que pede? Ninguém lembra? O pão vai dar um peixe, né? Se pedir um peixe, vai dar uma cobra, ou se pedir um ovo, vai dar um escorpião. Vamos falar sobre o peixe, né? Sobre a cobra, sobre o ovo, sobre o escorpião. Se alguém pedir um peixe, a palavra peixe em grego se diz íris. Cada letra da palavra peixe é uma inicial. Por exemplo, o I, né? A gente está usando em português. É a primeira letra do nome de Jesus. A segunda letra, que é o K, o grego, que é como se fosse um C, um K para nós. E a segunda letra da palavra peixe dá exatamente a primeira letra da palavra Cristo. Se
este, você vai ver Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Então, a palavra este quer dizer isso. Por isso que os cristãos, no início, colocavam